Eu estou bem. Quero parabenizar-vos pela aula anterior. Dizer que gostei muito e percebi que houve uma boa assimilação da matéria da vossa parte, pois responderam às minhas questões de uma forma correta e simples. É o seguinte, hoje iremos falar sobre a carta comercial. Uma vez que eu já tinha disponibilizado a matéria sobre este tema, eu creio que vocês tenham lido e eu quero ouvir de vocês o que vocês entendem sobre a carta comercial. Qualquer um que quiser fazer, é só levantar a mão. Eu gosto de voluntário, não gosto de negar a ninguém. Aí, sim, fica à vontade, pode falar. Qual é o nome? Desculpa. É a Paula, pode falar, pode falar. Sim, sim, compreendi. É exatamente isso. Ouviram a vossa colega? É exatamente isso. A carta comercial é um documento escrito por empresas entre si ou entre seus clientes e vice-versa. Ela visa iniciar, manter ou encerrar transações. A carta comercial ela inclui ainda as cartas de candidatura a emprego ou as cartas de respostas a anúncios. Sim, colegas. Alunos. Dando continuidade, eu gostava que vocês me dissessem como é que está estruturada a carta comercial. Quero mais um voluntário para que me diga isso. Não quero que falem as mesmas pessoas, vamos trocar. Aí, qual é o nome? Sim, Paulo, pode falar. Como é que está estruturada a carta comercial? Pode falar. Exato. Está certíssimo, Paulo. Ouviram? Olha, estou a gostar muito dessa turma. Essa turma é muito dedicada. Estou a gostar. É exatamente isso que ele disse. A carta comercial, ela é formal, é clara e é objetiva. Ela sempre visa fazer textos muito breves e com parágrafos curtos. Portanto, ela inclui uma boa apresentação e também uma boa organização. É assim, falar de uma carta comercial, temos que falar da carta comercial num todo. Então, teremos que falar também, teremos que dizer também das constituições dessa carta comercial. A carta comercial ela é constituída por vários fatores. É impossível escrever uma carta comercial sem seguir as devidas recomendações. A carta comercial ela é constituída pelo cabeçalho, pelo destinatário, pelas referências, pelo assunto, o vocativo ou a saudação inicial. Também temos o corpo da carta, tem o encerramento e, por fim, a assinatura. Esses componentes não devem faltar numa carta comercial, pois eles é que dão a vida a essa mesma carta. Sim. Agora eu gostava de saber, mais uma vez, de vocês, alunos, o que entendem sobre o nível de linguagem usado numa carta comercial. Quero ouvir mais um aluno, por favor. Aí sim, pode falar. Qual é o nome? Sim, pode falar, Custódio. Exato. Sim. Uhum. Fica à vontade. É isso mesmo que eu quero ouvir. Exatamente. Está certíssimo, Custódio. É exatamente isso. A carta comercial, ela tem um nível de linguagem que deve ser sempre incisiva e tem que ser simples, mas também tem que ser super original, de forma a fazer com que ela seja marcante, ou melhor, diferente das restantes concorrências. Eu, ao deixar essa carta comercial, tem um texto lá e nesse texto tem algumas questões, mas antes eu gostaria que um aluno lesse esse texto em voz alta. Eu sei que vocês fizeram uma leitura silenciosa, mas peço que um aluno faça uma leitura em voz alta para melhor compreensão, para que possamos responder as questões. Sim, quem pode? Sim, pode ler. Fica à vontade. Exato. Sim. Uhum. Sim. Exatamente, muito obrigada. Após esta leitura, podemos compreender o que esta carta nos diz. Então, em algumas questões
que devem ser respondidas. Eu também quero ver as respostas através de vocês aí, porque eu sei que vocês leram e compreenderam. Aqui, a primeira questão diz o seguinte: quando é que o senhor Gonçalo Rocha foi à loja e o que ele foi lá comprar? Peço que um aluno responda essa questão, por favor. Quem pode responder? Sim, pode responder, Jéssica. Quando é que ele foi? Exatamente. O senhor Gonçalo Rocha, ele foi à loja no dia 19 de fevereiro e ele tinha o objetivo de comprar um jogo. É essa a mesma resposta. Muito obrigada, Paula. Vamos passar para a segunda questão, que diz o seguinte: para quem o senhor Gonçalo Rocha escreveu a carta? Alguém para responder aí? Sim, pode responder, Júnior. Sim. Exatamente. O senhor Gonçalo Rocha, ele escreveu a carta ao gerente, uma vez que ele tinha uma reclamação sobre um certo jogo que ele tinha ido lá obter, que acabou dando-lhe alguns problemas. Então, partindo para a terceira questão, ele diz o seguinte: ao escrever a carta, o que ele pretendia? Quero que um aluno me responda essa questão. Aí atrás, pode ser? Quero aí atrás. Aí atrás, eu não ouvi ninguém. Aí atrás, pode falar o Júnior. Qual é o nome aí? Sim, pode falar, Rogério. Sim. É exatamente isso. Eu não gosto de alunos tímidos. Vocês não podem ficar, porque então podem ficar à vontade. Eu gosto de conversar. Aqui estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para. Aqui todos estamos a aprender. Mas é exatamente isso que respondeu. Ele foi à loja, foi à loja porque ele pretendia obter um jogo para o seu filho. É exatamente isso. Agora, respondendo à quarta e à última questão, que diz o seguinte: ao perceber que o jogo que ele foi lá comprar tinha um certo problema, o que o senhor Gonçalo Rocha fez? Ele fez o quê? Ele chamou um técnico para que ele pudesse vir verificar o que estava lá a acontecer. Porque o senhor Gonçalo Rocha chegou a pensar que fosse um problema da PC dele ou de alguma coisa que não seja relacionada ao jogo. Mas o técnico o fez perceber que o jogo em si é que tinha que trazer problemas. Por isso que o senhor Gonçalo Rocha decidiu escrever uma carta ao gerente, como já tínhamos dito na segunda questão, a explicar a situação, e ele pedia que fosse resolvida essa situação. E ele deu duas vertentes, disse que ou que se pudesse trocar o jogo por um outro igual, ou que fosse devolvido o valor que ele gastou nessa compra. É isso, alunos. Quanto aos exercícios estão resolvidos, eu penso que os alunos compreenderam compreenderam o que é uma carta comercial e tudo mais. Então, agora vamos falar sobre a sinonimia. Falando da sinonimia, eu quero que alguém me diga o que entende por sinonimia. Aí atrás, eu quero ver aí atrás, já não vi ninguém a falar. Pode falar aí atrás. Sim. Isso, é isso mesmo. Na verdade, eu não sei por que vocês não gostam de falar, porque sempre que eu ouço já falar, vocês falam coisas corretas, é exatamente isso. A sinonimia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significado igual ou semelhante. Por exemplo, temos uma determinada frase e substituímos, por exemplo, temos uma determinada, por exemplo, eu posso dizer assim, qual é o nome aqui? Paulo. Eu posso dizer que o Paulo é cômico. Então, vamos substituir essa palavra cômico por uma outra, mas que ao substituir, esta palavra não mude o sentido. Percebe? Por exemplo, se eu digo que o Paulo é cômico, eu, em outras palavras, posso dizer que o Paulo, estou querendo dizer que o Paulo é engraçado. Percebe? Posso trocar a palavra cômico por engraçado, mas isso não altera em nenhum momento o real significado desta palavra. Percebem, meus alunos? É tão simples quanto isso. Agora, também falando da educação fiscal, temos lá um tema muito importante.
Eu quero saber de vocês. Vocês já ouviram falar dos impostos? Já ouviram falar dos impostos? Qual a importância do imposto? O que é um imposto, na verdade? Eu gostava de ouvir aqui. Esse é um tema muito importante. Tem gente que põe em mente que porque o imposto é algo que, sei lá, porque não deve ser cobrado, porque o quê? Mas isso é algo importante. Tem lá a sua importância para o país, para a sociedade em si. Mas primeiramente eu gostava de saber o que é um imposto. Gostava que um aluno falasse. Eu quero que vocês falem, fiquem à vontade. Aí, assim, qual é o nome? Sim, sim, Suzy, pode falar. O que entende por imposto? Uhum, uhum, uhum. Não, é isso. Estavas quase lá, mas tudo bem. Vou te ajudar. É o seguinte, o imposto é todo aquele montante de dinheiro que o cidadão de um país deve pagar ao Estado para garantir a funcionalidade dos serviços públicos e coletivos. O imposto é muito importante, meus alunos, e não é algo que deve ser visto como um roubo ou sei lá de que forma. É algo que deve ser visto como algo positivo, pois através do imposto faz-se muita coisa no país. E também dizer que o imposto, como já tinha dito na definição, contribui para a funcionalidade dos serviços públicos e, e coletivos. Então, pagar imposto não deve ser visto como um problema, mas sim como uma forma de contribuir para o desenvolvimento do país. Eu penso que já falei o básico, penso que vocês também compreenderam. Eu quero vos dar um trabalho para casa. Eu quero que vocês, chegando em casa, reflitam sobre esse tema que estivemos aqui a tratar e tentem elaborar uma carta comercial da vossa autoria. Mas essa carta comercial, ela deve falar sobre ou desenvolver sobre um certo, vocês devem agradecer pela recomendação para uma determinada empresa. Eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho e que me trouxessem na próxima semana. Muito obrigado, meninos. Bom descanso. Muito obrigado, meninos. Continuação de boas aulas. E até a próxima semana. Tchau, alunos. Obrigada. Tchau.